Como eu economizei R$ 7.700 em uma reforma de 2 semanas? Olá, eu sou o Rafael Ianchi e no vídeo de hoje eu quero te contar um pouco melhor então a história de como que eu fiz para economizar R$ 7.700 em uma reforma. Se você já vem acompanhando um pouco dos meus vídeos, você sabe que eu falo bastante de um investimento que eu participei muito fortemente, que foi a compra de uma casa de leilão, em um leilão da Caixa. E essa compra a gente fez e conseguiu R$ 150 mil de desconto. Foi um ótimo desconto e um bom investimento para nós. E o que eu não conto muito é que a minha família, nós temos 2 casas que estão alugando, que são casas de locação e investimentos em locação. E daí, eventualmente, uma delas fica vaga, os inquilinos saem, e aí o que acontece é que quando os inquilinos saem, normalmente a gente precisa reformar essa casa, porque, bom, em casas acontece de a degradação da casa acontecer. E essa casa que eu estou contando essa história agora, de como que eu economizei R$ 7.700, ela é uma casa velha, de madeira, e aí nós sempre precisamos reformar essa casa depois que o inquilino sai dela. Por mais que o inquilino pinte a casa e deixe a casa pintada, tem outras reformas que são mais estruturais que nós temos que fazer. E aí tinha essa reforma que a gente tinha que fazer e eu fui chamar um pedreiro para fazer um orçamento para fazer essas reformas. E o pedreiro foi lá, deu uma olhada na casa e ele deu o orçamento dele. E o orçamento dele foi de R$ 8.000. E aí eu olhei para aquele orçamento, eu olhei para o pedreiro e disse assim, sério, tudo isso? Porque ele deu um valor muito caro, ele deu um valor exorbitante. E eu falei assim, cara, sério, se for para cobrar R$ 8.000 para fazer só isso que eu estou te mostrando, porque não eram coisas tão grandes, não era uma reforma tão estrutural, tão forte, eu olhei para ele e disse, não vale isso. E aí o que eu fiz? Eu resolvi não contratar pedreiro algum e colocar a mão na massa. E aí o que eu fiz foi, eu estava com um certo tempo livre, então eu peguei, comprei alguns materiais que eu precisava para fazer essa reforma e eu chamei a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, a minha namorada, o meu cunhado, eu coloquei todo mundo para trabalhar. E aí todo mundo trabalhou junto e a gente conseguiu fazer essa reforma e ela durou então 2 semanas e eu não gastei R$ 8.000 com a reforma, eu gastei R$ 300 com essa reforma. Na verdade eu não, porque quem pagou esse capital foi o meu pai, que é o dono da casa, que é o investidor mesmo, eu sou mais o ajudante, mas eu digo que fui eu porque eu participei disso e eu estava tomando as rédeas um pouco dessa reforma. A verdade é que esses R$ 300 que a gente gastou foi também com um pedreiro, porque teve uma das atividades que eu não tinha muita noção de como fazer, que era fazer o reboco de uma parede. E aí eu até tentei fazer argamassa, tentei fazer o reboco, mas eu não sou especialista em reboco, em rebocar a parede, e aí a gente contratou sim um pedreiro para fazer esse reboco. E nós pagamos 2 dias desse pedreiro para fazer então esse reboco e fazer umas outras etapas da reforma. E aí o gasto que a gente teve com esse pedreiro foi de R$ 300. Então, basicamente, em uma reforma de 2 semanas, nós conseguimos economizar R$ 7.700 por ter colocado a mão na massa. É claro que se eu fosse buscar outros pedreiros e fazer outros orçamentos, provavelmente eles fossem me dar um orçamento mais baixo. Eles me dariam um orçamento de R$ 4.000, de R$ 2.000 talvez, mas eu trago aqui esse número grande de como economizar R$ 7.700, porque se eu tivesse contratado aquele pedreiro que me deu um orçamento super alto, eu teria gasto R$ 8.000. E a ideia que eu quero trazer aqui é que nem sempre você precisa gastar
tanto para fazer uma reforma ou gastar tanto para fazer o seu investimento acontecer. Você consegue conseguir reduzir o custo para fazer uma reforma ao colocar um pouco de mão na massa. E é óbvio que de vez em quando você vai precisar sim contratar profissionais qualificados para lhe ajudar em algumas coisas, e eu sugiro mesmo que você contrate profissionais qualificados, mas muitas vezes o serviço pode ser feito por você e você pode economizar bastante dinheiro. Mas então é isso, esse vídeo é para te contar um pouco dessa história de como que eu economizei R$770 em uma reforma de 2 semanas, e eu sugiro que se você quer investir em imóveis, você baixa, aqui embaixo tem um link para você ter acesso a um e-book que eu escrevi, e você também vai estar se inscrevendo na lista VIP do Educar Imóveis. Nessa lista VIP eu deixo o pessoal lá, eu deixo a minha comunidade sempre muito bem informada de tudo que está acontecendo. Eu dou dicas, eu dou estratégias avançadas de investimento. E é isso, eu sugiro que você clique aqui embaixo, baixe o seu e-book e também entre na lista VIP. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!